Com patrocínio oficial Capoeira Besouro, Mestre Batata na Califórnia, os Guardiões da Capoeira, Mestre Flecha em São Caetano do Sul, São Paulo, Capoeira Sul contra Mestre Paraíba em Charqueadas, Rio Grande do Sul, e o Instituto Capoeira Veteranos, a nossa gratidão. Gratidão também pela companhia de todos que estão chegando, Marisca Muniz, ao nosso professor da sala de aula, diretamente. Convide os seus amigos, familiares, TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através de entrevistas, histórias de povo. Olá, mestre. Opa, mestre Sabará. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Ô mestre, a sua tela está escura, está preta. Não. Não tá, o senhor não está me vendo? Mestre, esses desafios a gente passa às vezes aqui pelo Instagram, ainda não conseguimos descobrir qual que é o motivo. Eu estou vendo o senhor perfeitamente e solicitamos vocês que estão em casa, aí nos diga se estão nos vendo bem, se a imagem, o som está nítido, mas na gravação depois, mestre, fica natural. Tá ok, eu estou vendo aqui. Pelo computador eu estou vendo. Mas eu quero agradecer aqui a participação de todos que estão chegando aqui também nesse horário de almoço, degustar de saberes, o Emerson, o Anderson, Ana, Manuel Henrique, o Gian, a todos sejam bem-vindos. E no decorrer nós vamos citando com o maior privilégio o nome dos senhores também, a sua participação, ressaltando que o senhor e a senhora em casa pode também formular a sua pergunta ao nosso convidado. E se ainda não estão nos seguindo, comece a nos seguir. Mestre _ Sabará _ Capoeira. Mestre Nenê Paraíba, novamente gratidão. E as considerações iniciais é com o Ok, senhor. Mestre, eu que agradeço por esse momento, nesse canal que é de grande importância para a capoeiragem em geral, onde pessoas que não conhecem outros capoeiristas venham conhecer, saber da história. E esse veículo aqui é importantíssimo para o nosso aprendizado. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, como o mestre falou. Durante esse momento, quem quiser fazer alguma pergunta, dúvida, se sintam à vontade. Uau, mestre, fantástico, e realmente é isso, pessoal. Aqueles que tiverem dúvidas, quiserem formular suas perguntas, fiquem abertos aí nos comentários. Vamos agradecendo o projeto Cultura Viva, o Alisson Júnior, o Manuel Ricardo 2, o Anderson 15, a Pantera Capoeira, a todos que estão chegando, a nossa gratidão, sejam bem-vindos. Mestre, como o senhor ressaltou, para iniciarmos aí, o senhor pode falar da sua trajetória na capoeira, um pouco aí da sua vivência. Claro, ok. Então, mestre, eu iniciei no final dos anos 80, né, lá em 89. Iniciei no grupo de Capoeira Angola, bastante conhecido, que era o grupo Palmares. Iniciei com o mestre Sabiá, que na época era contramestre Marcos Antônio Batista, hoje mestre Sabiá, e que é aluno do mestre Nô da Bahia. E permaneci no grupo de Capoeira Angola por cerca de 6, 7 anos. Depois fiz parte do grupo Ginga Brasil, do mestre Neném de São Paulo. E com o tempo fiz parte também do grupo Cordão de Ouro, do grande mestre Irani Martins, do Rio Grande do Norte. Logo após, eu fundei o meu trabalho, em 2007. E depois tive uma passagem pela Abadá Capoeira, e hoje, novamente, estou com o meu próprio trabalho. Mas eu sempre falo isso nas minhas reuniões com outros capoeiristas,
que, apesar de ter passado por alguns grupos, onde eu aprendi capoeira foi no grupo de Capoeira Angola com o mestre Sabiá. Quando eu cheguei no grupo Ginga Brasil, na Abadá Capoeira, no Cordão de Ouro, eu já sabia cantar, tocar, confeccionar instrumentos, já dava aula, já tinha alunos espalhados pelo vários estados e países. Então, hoje eu agradeço de coração por aonde eu comecei, que foi com o mestre Sabiá, Marcos Antônio Batista. Fantástico, mestre, gratidão. E aqui deixamos também o nosso abraço a todo o grupo, Palmari, mestre Nô, contra-mestre Sabiá, mestre Nozinho, a nossa gratidão. O Manuel Ricardo 2 está dizendo: o Nenê foi meu primeiro professor de capoeira na década de 90. Aqui tem alguns capoeiristas aqui da cidade. É o Manuel Ricardo, tem o contramestre Petinha, que vai ser reconhecido agora lá em Pernambuco. E tem outros que estão chegando por aí. Que bom que lembram de mim. Obrigado, Manuel Ricardo. Fantástico. E ele também está dizendo: hoje eu faço parte do projeto Capoeira nas Escolas. Mestre Índio Moraes aqui também, Rafa T, 99. A Iaiá Capoeira, em Minas Gerais, com o João Victor. Um abraço, João Victor. Mestre Diego, Capoeirangue, o instrutor Esquilo, Projeto Cultura Viva, o Jadson Lima da Silva, está dizendo: vamos lá, mestre, gratidão. É o contramestre de Pernambuco. E dando um abraço aí a todos aí de Pernambuco. E falando também, mestre, referente aos trabalhos, o curso que o senhor ministrou nos Estados Unidos recentemente, o senhor pode fazer uma explanação para nós, e vamos enviando um recado lá para o pessoal da Capoeira Sul, nosso patrocinador, amigo, contramestre Paraíba, 25 e 26 de abril, vem Vadiar, Guaíba, Rio Grande do Sul. Um abraço, contramestre Paraíba. E, mestre, fale para nós, então, referente ao curso, o trabalho realizado nos Estados Unidos. Mestre, esse trabalho que existe lá, esse trabalho já tem mais de 10 anos. Ele é organizado pelo contramestre Jaguar, ao qual também é meu afilhado, foi meu aluno na minha escola, foi aluno na época da Abadá Capoeira. É um mexicano, naturalizou agora americano, mora lá nos Estados Unidos, em Houston, e já há cerca de 11 anos eu vou para os Estados Unidos lá fazer uma aula com eles, treinar com eles, fazer o evento junto com eles lá. Então, é um trabalho bastante importante da cidade de Spring, lá no Texas. Então, eu quero logo aqui agradecer e parabenizar a Jaguar pelo grande trabalho. É um trabalho, vamos dizer assim, trabalhoso, certo? Mas ele é honesto, está lá no seu dia a dia. Eu estive lá, participei da sua luta. Então, a luta só não existe aqui no Brasil, existe lá também. E ele está de pé. Depois da pandemia, durante a pandemia, perdeu bastante alunos, mas ele, firme e forte, ele continua com seu trabalho lá. E já há 5 anos, já é a 5ª vez consecutivo que eu vou para os Estados Unidos lá, dar esse apoio, dar essa logística, uma aula técnica, participar do evento. O ano passado foi o seu reconhecimento à corda marrom, contramestre. Então, esse trabalho lá nos Estados Unidos lá, já vem há bastante tempo sendo realizado e bem executado. Parabéns ao contramestre Jaguar por esse trabalho que vem desenvolvendo no Texas.
Nossos parabéns aí ao Contramestre Jaguar, a todos aí do Texas. E agradecemos também ao Contramestre Pingo Voador de Brasília. O Ingringo começou a nos seguir. Se o senhor, a senhora, você ainda não está nos seguindo, faça como o Intigringo, comece a nos seguir, Mestre Underline Sabará, Underline Capoeira. Agradecemos também o Drinks, Lobo 2, ao Wincum GNT, ao Contramestre Paraíba, à Capoeira, ao Sul Capoeira, a todos a nossa gratidão. E, como o mestre falou, tem também esse trabalho forte em Pernambuco Isso, e São Paulo, né, mestre? Ô, mestre Sabará, deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui e fazer uma divulgação, que é muito importante. Sim, Nos dias evento, 3 né? e 4 do mês que vem, de maio, Pernambuco está em festa na cidade de Quipapá e São Benedito do Sul, onde vai ter o Festival da Arte Capoeira, o reconhecimento do contramestre Petinha. Petinha é um grande capoeirista da sua região, não só da região, do Brasil, já participou de várias competições, um trabalho sério, honesto, que existe lá nessa cidade, já acompanho já há bastantes anos também. Então, convido a toda a população capoeirista, amigos, para se fazer presente nesse dia 3 e 4 de maio, para essa festividade, que também é o reconhecimento do Contramestre Petinha, que já fazia tempo já que era para estar nessa graduação, pelo belíssimo trabalho que faz e que continua fazendo durante esses anos lá. Sim, mestre, mas é dia 3 e 4 de maio. Qual é o local em Quipapá é uma cidade, eu acho que é uns 100 quilômetros de Caruaru, se não me falha a memória, uns 100 quilômetros, é 90 quilômetros. E São Benedito do Sul é uma cidade vizinha, são duas cidades vizinhas, uma vizinha da outra, onde ele tem um trabalho nessas duas cidades, trabalho importantíssimo, educativo, de grande importância para a capoeira do estado de Pernambuco. Tá, e vai acontecer nos dias 3 e 4 de maio. Já tem um cronograma aí formulado. Tem um cronograma formulado, mas não está na minha memória ainda não. Vamos ter também a presença do mestre Tapulha, um grande capoeirista do estado de Alagoas, um dos grandes capoeiristas. Esse Petinha tá aí, viu, Petinha? Qualquer coisa você manda aí a programação, que a gente já dá uma lida aqui, viu? Que eu não estou lembrado, não. Ok? Isso aí, o Jadilson Lima da Silva está dizendo: opa, mestre, nosso mestre Nenê, obrigado de coração, todos convidados do dia 2 a dia 4 de maio. E o mestrando Tabica Capoeira também está aqui. Mestre Museu, um grande abraço, é o nosso amigo Mestre Museu de BH, o FICAGE, Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais. Mestre Chalatão também aqui. O Jadilson Lima da Silva começou a nos seguir. Caso o senhor, a senhora ainda não esteja, comece a nos seguir, é gratuito. Mestre Underline, Sabará, Underline Capoeira. Também solicitamos que vá nesse ícone do coraçãozinho, aperte esse ícone, vá no ícone da Asa Delta, convide os seus amigos, familiares. Saudamos e agradecemos a companhia do mestre Cacula, da Cordão de Ouro. Também o Alisson Júnior está dizendo, Roberto Matias, de São Benedito do Sul, está mandando um abraço a todos aí de São Benedito do Sul. A Rebeca Lima começou a nos seguir, gratidão, Rebeca. E o Jadilson continua dizendo, aí o mestrando, né? Futuro mestrando aí, contramestre, está dizendo, no dia 3, aulão com o mestre Sapulha, logo após aulão com o mestre Nenê de Paraíba. Vai estar recheado, então, de excelente capoeira boa, ali, né, mestre? É top, viu? Dia 4 é o batizado e troca de cordas. Ele continua dizendo aqui, dia 4, reconhecimento, batizado e troca de cordas. Professor Alex, oficial aqui também. O Paulo
de Neto, a gratidão a todos que estão conosco. Mas então, mestre, voltando à nossa pergunta formulada, o trabalho que o senhor ressaltou em Pernambuco e também tem em São Paulo. São Paulo, né, é em Perus, é o professor Bambam. Já me acompanha já há cerca de quase 3 décadas. Não tá dando para ouvir o mestre Sabará. Eu disse que é o Kleber Bambam, né, de São Paulo, de Perus. Né? Um abraço, professor. Ele iniciou capoeira numa cidade próxima aqui, quando criança, depois veio treinar comigo. Saía a pé, andava cerca de 1 hora do bairro dele para o meu bairro, dava aula na Universidade Federal, e ele saía 1 hora do bairro dele a pé para treinar comigo. Quando foi morar em outra cidade, vinha de ônibus, dormia na minha casa. Depois, com o tempo, foi para São Paulo. Hoje tem a sua família, tem o seu trabalho, um trabalho excelente na Biblioteca de Perus. Parabéns ao professor Bambam, que logo, logo também vai estar sendo reconhecido a contramestre também. Já faz mais de 10 anos que ele está como professor. Bacana, né? A galera interagindo, o senhor também pode fazer como o Manuel Ricardo está fazendo aqui, interaja. Ele está dizendo que é de Campina Grande, mas está dando aula em Lagoa. E o professor Kleber Bambam também está aqui conosco, em São Paulo, Peru. Ele está dizendo, esse é meu mestre, aprendi muito e aprendo até Bambam, hoje. gratidão. O Alisson Júnior está comunicando conosco aqui, dizendo Roberto Matias é o nosso padrinho de São Benedito do Sul. O Flávio Capoeira também está conosco. O mestrando Mola, mestre Mola Capoeira. Boa tarde, mestre Mola. Mestre Nenê. Isso. Mestre, e os projetos futuros, o trabalho atual, a agenda do mestre Nenê? Ok, mestre, eu sou funcionário público já há 16 anos que eu dou aula pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, SEGEL. Levo esse trabalho com muita humildade, com gratidão a Deus, que hoje eu dou aula num local onde muitos queriam estar lá dando aula. Hoje eu estou dando aula lá, já esse tempo. Tive um trabalho imenso. Quando eu digo imenso, em quantidade. Hoje, meu trabalho está reduzido por questões próprias minhas mesmo, decisão minha. Hoje eu tenho um trabalho bem resumido na minha cidade, porém, é aquela velha coisa, né? Que sempre o capoeirista fala, né? A quantidade não vale nada, porque quantidade dá muito trabalho, e eu sei que dá muito trabalho. E hoje eu tenho esse trabalho bem resumido, não tenho pressa, levo bem tranquilo. Se eu chego para dar aula, tiver 10 alunos, eu dou aula. Se tiver um, eu dou aula. Se não tiver ninguém, eu treino. Então, estou seguindo em frente. Projetos futuros é continuar na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, porque essa secretaria, a qual eu faço parte, precisa, eu quero aqui fazer um desabafo, precisa abrir os olhos para o esporte de luta de Campina Grande. Então, SEGEL, Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, dê uma olhadinha para o esporte de luta de Campina Grande. Esse esporte, a capoeira, o karatê, o judô, o muay thai, o taekwondo, precisa de um apoio maior da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Isso aqui é um desabafo que eu estou fazendo, porque ultimamente estão mais apoiando outros tipos de esporte que a nossa própria luta. Apesar que até o Manuel Ricardo faz parte desse projeto chamado Capoeira nas Escolas, mas é pela
patrocinado pela Alpargatas e pela SEDUC, um projeto importantíssimo aqui na cidade. Eu não vi projeto igual, onde tem todas as escolas municipais, um projeto que no início, bem lá no início, eu não botei credibilidade, mas hoje está sendo uma referência mundial, onde todas as escolas municipais têm capoeira. Então, o meu projeto futuro é continuar na SEGEL, abrir o olho e para que a SEGEL possa ajudar o esporte de combate, ou eu digo, o esporte de luta, a capoeira, o muay thai, o taekwondo, as artes marciais, que precisa de uma visão melhor. Maravilha, mestre, gratidão. E agradecemos também o Júlio 20 Pichotti. O Manuel Ricardo 2 está dizendo: eu fui aluno do mestre Nenê quando ele era terceira corda na universidade. Também Fiat Familiar, mestre Gavião, o professor Kleber Bambam de Perus, está dizendo um abraço ao mestre Sabará. Esse também tem uma história de resistência, se conhecemos ainda na época do Orkut. É verdade, professor Bambam, gratidão. Entregando que é velho. Por lembrar dessa pessoa. O Wesley Gabriel aqui também, salve o Wesley Gabriel. O Luan Calzinho, 2, oficial. Estamos aqui nesse horário de almoço, degustar de saberes, agregando conhecimento do grande mestre Nenê Paraíba, diretamente aí de Campina Grande. E vai acontecer em Pernambuco, 3 e 4 de maio, grande festa aí do trabalho do mestre. A Associação Cultural Gunguemeu, do mestre, é uma fundação que ele está fazendo agora, e eu dei o maior apoio. Eu dei o maior apoio pelo que eu conheço da sua qualificação como profissional da arte capoeira. Maravilha. E o Virley Gabriel está dizendo: sou do mestre Nenê. É aluno aí, discípulo, né? Pela foto eu não tô. Deve ser lá pela foto eu não tô lembrado, não. Mas deve ser de Pernambuco. O Virley Gabriel está dizendo: sou do mestre Nenê. Um abraço aí, Virley. E, mestre, dando continuidade ao tópico de perguntas, na visão do mestre Nenê, como que o mestre Nenê vê essa nova geração hoje da capoeira? O que o mestre pode explanar? Brasil, ok. Valeu. Veja só, mestre, eu tenho o costume de falar, todos os dias eu falo isso para os meus alunos, tanto os da capoeira como de outras artes marciais que eu dou aula. Eu digo que eles são privilegiados, porque eles são de uma geração onde tem tudo na palma da mão. Tem tudo na palma da mão. Se eles querem saber uma história de um mestre, eles só é pesquisar. Se eles querem aprender uma música, é só aprender. Aprender um tutorial de uma meia-lua, tem na internet, então está na palma da sua mão. Nós somos de uma época que... Aqui, vou falar aqui da minha realidade da época, dos anos 80 e 90, para a gente pegar um CD, aliás, não tinha CD, fita cassete e fita VHS, era uma vez por ano. Disco de vinil, era uma vez por ano, era uma luta tremenda. Para conhecer um capoeirista de renome, era uma luta tremenda. Hoje, você escuta falar de algum capoeirista, vai colocar na internet, você vai saber quem é, vai saber da história. Então, a geração de hoje tem, vamos dizer assim, por obrigação, dar uma assistência maior ainda à capoeira. Ou ter o amor mais ainda pela capoeira. Porque nós somos uma geração sofrida. A geração dos anos 80 é uma geração sofrida, que aprendeu minguando, aprendeu ali apanhando. Hoje, tudo é mais fácil para o capoeirista. Até um projeto, você quer pegar um projeto, você vai na internet, pega um projeto, copia, tira algumas coisas, coloca algumas coisas e coloca
uma escola em outro local. Antigamente não era assim. Então, a geração de hoje é privilegiada na arte capoeira. Porém, precisa de ter mais amor por ela. Quando eu digo amor, é amor no profissionalismo, é amor em ajudar o seu mestre, é amor em ajudar a organizar um evento junto com o seu mestre, e por aí vai. Gratidão, mestre, pela sabedoria da resposta. E também queremos agradecer o mestre Marcelo Pagé, em São Paulo. O Alisson Júnior está dizendo: tenho muito orgulho em ter o mestre Nenê como inspiração. Alisson, valeu, Tazan. Petinha. O Anderson Games aqui conosco também, boa tarde. O Janderson Lima da Silva está dizendo: a festa promete, pois a capoeira agradece todos aqueles que estará presente em Quipapá, lá em Pernambuco, nos dias 3 e 4 de maio, festa grande aí. E agradeço a participação também do instrutor Lali, o Geise, o mestre Marcelo Pagé, também o mestre Marcão, em Minas Gerais, o Gerson Soares Fonseca, a todos a nossa gratidão. Mestre, outra pergunta polêmica é em questão, como o senhor defende a capoeira também como luta, esporte, e a capoeira nas Olimpíadas. O senhor acha aí essa possibilidade de um futuro próximo? Veja só, mestre, seria importante, importantíssimo seria. Porém, eu tenho uma visão, não sei se é porque eu aprendi essa visão, foi com o mestre Camisa. Quando eu fiz parte lá, sendo aluno dele, eu ouvi falar dele e ouvi muito ele falar com a sua inteligência o que aconteceria se a capoeira fosse para as Olimpíadas. Veja só, eu sou praticante do Taekwondo. Porém, o Taekwondo que eu me apaixonei não foi o Taekwondo dos anos 2024, foi dos anos 80. Quando ela entrou nas Olimpíadas, teve muitas regras, então muita coisa foi tirada, muita coisa foi colocada, então a essência de luta, de combate, ela perdeu. Uma das é justamente essa. Se a capoeira chegar lá, parabéns se chegar. Já é um grande reconhecimento. De 36 anos de prática que eu vi a capoeira alavancar muito, galgar muitos locais que não podia chegar nem perto. Se chegar nas Olimpíadas, ok, parabéns, é mais uma conquista. Porém, vai ter muitas regras, vai ter muitas limitações. E outra coisa, vai deixar muitos capoeiristas para trás. Quando eu digo para trás, vamos fazer aqui uma coisa. VMB, um grande evento importantíssimo que está acontecendo. Mas eles esquecem que existem capoeiristas que não têm nome, que são grandes capoeiristas. Eu conheço bastantes capoeiristas que não têm nome, porque a mídia não deu nome, porque não está ligada à rede social, porém, não está lá em cima porque não deram oportunidade. Claro que o VMB está dando oportunidade com seletivas e etc e tal, mas tem muitos capoeiristas que vai ficar para trás. Isso é o meu pensamento, não é um pensamento único e verdadeiro, é a minha verdade. Se ela chega lá, alguns capoeiristas vai ficar para trás, porque não vai ter oportunidade para chegar lá, e só vai ter oportunidade aqueles que têm condição, porque hoje um praticante de Taekwondo, se o governo não ajuda,
quem ajuda é o patrocínio, é os pais. Então ele sai de sua casa para outro país para competir gastando do seu bolso. Eu estou falando isso porque eu conheço e sei. Então a mesma coisa é o capoeirista. Se chegar uma competição olimpíada e for fora do seu país, só vai quem tem dinheiro, porque o pobre ele não vai ter condição de ir. Veja só, eventos aqui no Brasil, mundial, que eu fui participar do Mundial de Capoeira. Para você ver, eu sou pobre, porém eu tive que gastar mais de 10 mil reais para poder ir. Outro evento mundial que eu fui, do Mestre Tucano Preto, se não fosse um grande político da minha cidade patrocinando para mim ir, eu não teria ido, porque as condições são altas. Então, alguns eventos vai deixar aqueles que têm menos condição financeira para trás. E só aqueles que têm condição financeira alta é que vai. Isso é o meu pensamento. Gratidão, mestre, em compartilhar conosco o seu pensamento. Gratidão também à companhia de todos que estão conosco, que estão interagindo, assim como o mestre Marcelo Pagé. Mestre Marcelo Pagé de São Paulo está dizendo: parabéns, mestre Nenê, ótimo pensamento de excelência. Também conosco aqui, Tropical Reggae, o mestre Marquinhos, 120. Olá, mestre Marquinhos. Graduado Tatuí Oficial. O Furão Resistência, um abraço, Furão. Em Portugal, o mestre Luciano Milani, Portal da Capoeira, um abraço, mestre. Flight Família 2024, o Gerson Fonseca, o Mestrando Tabica, salve, salve, Mestrando Tabica. E, mestre, dando continuidade também, o senhor falou em tutorial, o senhor também faz vários tutoriais, tem aí a sua programação no YouTube, divulgue para nós aí, fala para nós um pouco desse trabalho digital. Esse trabalho digital eu comecei porque na época, antes da internet, o mestre Sabará, eu pegava os vídeos e colocava, na época, no computador, em disquetes, essas coisas, pendrive, essas coisas. E quando chegou a internet, e a gente se familiarizar, esqueci a palavra agora, teve acesso à internet, começou a ter um processo bom com a internet, o que é que aconteceu? Eu comecei a pegar meus vídeos para não perder os treinos e colocar no YouTube. Não foi nem com o intuito de passar tutorial. Foi só para me guardar os vídeos, para quando eu precisasse, eu ia lá, pegava alguma coisa para montar o meu trabalho. E isso o pessoal começou a gostar, foi gostando, fui colocando bastante vídeos e começou do nada a fazer esse trabalho de tutoriais, de programações de aulas e deu um grande resultado. É justamente por conta desse trabalho que eu fui parar nos Estados Unidos, na Europa, por conta desse trabalho. Maravilha, mestre. Gratidão em responder. E também queremos agradecer a audiência com o mestre Tatuzan, em Feira de Santana, o B. Santos Jackson, o mestrando Tabica, a todos a nossa gratidão. E lembrando, se o senhor, a senhora ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, Mestre _ Sabará _ Capoeira, e a Capoeira agradece. Estamos aqui diretamente de Campina Grande, na Paraíba, esse ícone da capoeira, mestre Nenê Paraíba, mestre falando das viagens, né, para a Europa, várias vivências. Acreditamos que tem vários momentos, mas um deles que o senhor possa transmitir para nós aqui, compartilhar um momento que está ancorado no mestre, uma viagem especial. Você pode compartilhar? Veja só, eu conheci 5 países da Europa: Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha e
Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, esqueci de outro. E conheci algumas cidades dos Estados Unidos. Porém, não quero dizer que gostei mais dos Estados Unidos do que a Europa, não, porque eu fui para a Europa, foi um grande amigo meu, inclusive foi o primeiro professor do professor Bambam, e eu fui para revê-lo, fazer parte do processo do trabalho dele, que ele estava saindo do grupo de capoeira Angola para essa capoeira contemporânea, e eu fui lá ajudar também nesse processo. Mas eu digo que foi os Estados Unidos, porque, veja só, eu venho de uma cidade de 450 mil habitantes, eu venho de uma família pobre, certo? Dou aula desde os 16 anos de idade, e apareceu, por conta desse projeto do YouTube, do meu canal no YouTube, Neném Paraíba, o americano viu, entrou em contato comigo, perguntou como eu fazia para me levar para dar um curso lá. E até então eu pensava que era uma brincadeira, porque até então o Instagram dele tinha poucas fotos, o Facebook dele tinha poucas fotos, e eu desacreditei, mas depois ele já mandou a passagem de caramba, tem que correr atrás. Aí você imagina uma pessoa pobre, sem dinheiro, tem um processo do visto, o visto no Brasil, se não me falha a memória, só tem Pernambuco, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E teve um processo tremendo. Gastei um dinheiro, gastei o que não tinha para poder fazer essa viagem. E ainda sendo arriscado chegar lá nos Estados Unidos e não poder entrar. Ainda tinha tudo isso. E quando eu fui fazer o visto, tirar o visto, participar das entrevistas, eu recebi um sim, e recebi um visto de 10 anos. Eu disse, massa, não sabia, né? Eu fui para um evento em Pernambuco, e um grande mestre lá do Pernambuco, o mestre Birilo, disse, rapaz, você pegou um visto de 10 anos, pois mestre Maurão, mestre não sei quem, foram pegar visto, só pegar visto de 6 meses. E eu dizendo, foi 10 anos. Ele disse, não, foi 10 anos. Eles falaram tanto isso que eu cheguei em casa e digo, vou olhar se foi 10 anos. E quando eu olhei, realmente foi 10 anos. Até agora eu fiz a segunda remessa, né? Tirei o visto novamente e foi mais 10 anos. Então, isso, fui para os Estados Unidos 5 vezes sem gastar uma prata, sem gastar uma moeda, conheci cidades, culturas diferentes, fui para a Europa sem gastar um trocado, conheci cidades, culturas diferentes, avistei amigos de longas datas. Então, isso, para mim, foi gratificante, porque foi a capoeira que me deu isso, que me deu esse prazer de conhecer outras culturas de outros países, sem ter R$1 no bolso para poder participar de uma viagem dessa. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus, e segundo, a capoeira, que foi um instrumento de Deus para que isso acontecesse. Uau, mestre, que relato fantástico. E lembrando que toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui no Pé do Berimbau, fica registrado no nosso canal aqui no Instagram e também lá no YouTube, podcast do Pé do Berimbau, TV Sabará. Vamos agradecendo o Mestre Gia, em São Paulo. O Júlio 20 Pichotti está dizendo, Mestre Nenê tem meu respeito. Mais de 25 anos moro em Fortaleza, mas quando morei em Campina Grande, tive a oportunidade de ver o quanto esse é guerreiro e profissional. Pichotti, quando morava aqui, era um garoto, hoje é um homem formado, servidor público, grande capoeirista, joga uma capoeira tremenda. Parabéns, muito obrigado. Instrutor Lali SBS está dizendo, meu mestre tem história para contar, muita inspiração. Mestre Marcos Matos também aqui,
o Escorpião, o Carcará Capoeira da Paraíba, o Denis Freitas Santos, o Genésio Farias Rodrigues, o BS Santos Jackson, está dizendo boa tarde. Referência da capoeira de Campina Grande, Paraíba, para o Brasil e para o mundo. Dedicação total. Obrigado, já. Mais um depoimento. E agradecemos também a Associação de Capoeira Kunta Kinte, o Toras Viz, Mestre Borracha 0105. Sejam todos bem-vindos. Estamos, como ressaltei, todos conhecem, Mestre Nenê Paraíba, de Campina Grande para o mundo, experiência, trajetória, dedicação. E, mestre, o senhor relatou aí do Muay Thai e com as outras artes marciais, qual que é a relação do mestre Nenê? O senhor pode falar para nós aí? O senhor ministra aula também? Ou tem eu sou preta de... A gente diz preta, mas é preto. Eu sou preto de Muay Thai, já há 12 anos, mais de 12 anos. É interessante, o mestre Sabará, isso que eu vou falar aqui vai ser importante para os capoeiristas que estão escutando. Antes da capoeira, eu comecei em outras artes marciais. Depois eu migrei para a capoeira quando garoto. E depois de velho, já, acho que com os meus 30 anos, depois da capoeira dos anos 90, né? Os anos 90 foi o auge do quebra-pau, do pega-pá-capá, do agarra-agarra, do galopante, seja lá do que for. Então, todo capoeirista queria treinar outra arte marcial para justamente utilizar nas rodas. Isso era o que acontecia nos anos 90 aqui, não sei em outros cantos. Por uma pesquisa que eu fiz, acontecia em outros locais. Isso. Aí, o que é que acontece? Eu migrei para o boxe, né? Eu fui treinar boxe. Fui pro boxe. Eu digo, os caras agarram, vou dar soco nos caras. Os caras, quando vêm dar soco, eu vou dar soco também. Olha o pensamento do capoeirista maldoso. Esse era o meu pensamento. O que é que acontece? Fui para o boxe. Do boxe eu migrei para o Muay Thai. Tentando melhorar a minha qualidade técnica para utilizar na capoeira. E a capoeira não necessita disso. A capoeira tem todas as ferramentas. Eu digo isso hoje, depois de eu ter migrado para as outras artes marciais. Tá me ouvindo? Eu ouvi você falar, mas cortou. Todos os recursos que a capoeira tem, né? Mas, porém, na época, era a realidade que nós tínhamos esse justamente. pensamento. E nos anos 90 era o jiu-jitsu. Eu fui treinar jiu-jitsu também, porque se o cara viesse me agarrar, eu já tinha a noção de agarrar. Inclusive que hoje a capoeira tem todas as ferramentas, como a gente já falou aqui, que não necessita de outra arte marcial para completar a capoeira. A capoeira é completa em tudo. Na luta de mão, na luta de pé, na luta de agarrão. Então, depois que eu fui treinar outra arte marcial, eu vi que não precisava disso. E hoje eu sou formado professor de Muay Thai, hoje eu sou praticante de Taekwondo e dou aula de capoeira e Muay Thai também na SEGEL, na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Fantástico, mestre. Gratidão aí por explanar seus pensamentos e falar de um fato real. E queremos agradecer a participação do Irã Prata, o Sebastião Gomes Bezerra, a Associação de Capoeira Kunta Kinte começou no... Se o senhor e a senhora, você ainda não está... Faça como Associação Capoeira Kunta Kinte. Comece a nos seguir. Mestre _ Sabará _ Capoeira. Agradecemos também a participação do Everaldo Araújo 28, o Roxinol Capoeira, o Héley Santos, mestre Betinho Atual, Marcos Gonçalves, seja bem-vindo. O Janderley também está aqui conosco, o instrutor Cabeção de Bom Conselho em Pernambuco, mestre Sapura em Arapiraca, Alagoas, a todos a nossa gratidão, o Alex Moura, o instrutor Cabeção está dizendo, boa tarde, mestre Nenê, Paraíba, meu nobre amigo. É o Sebastião,
aluno do mestre Sapulha, do Arte Brasil. Boa tarde, meu irmão. É isso, instrutor Cabeção. O Tássio também aqui, Silvia, seja bem-vindo, Tássio. Estamos com o mestre Nenê Paraíba, diretamente de Campina Grande, na Paraíba. Mestre, tem uma cantiga, um corrido que diz a roda é boa, a roda é boa. Para o mestre Nenê, o que é uma roda boa, para mim, ela inicia na bateria. Ela inicia na bateria. Se há isso, são tempos. A capoeira, ela é feita de processos. Quando eu era mais jovem, para mim, era trocar porrada. E a gente vai crescendo, amadurecendo e vai tendo outras visões. Então, hoje, para mim, uma roda boa é uma roda bem tocada, bem cantada. Uma roda bem tocada, bem cantada, anima a nossa alma para jogar. Anima o nosso espírito. E isso é importante. Eu estive numa cidade de São Paulo. Eu estive numa cidade de São Paulo. Não lembro qual é o nome da cidade de São Paulo. Eu fui em 23 cidades em 3 meses e não tenho lembrança do nome dessa cidade que eu fui. E eu cheguei nesse local, a roda era muito boa. Não lembro o nome do grupo. Eu sei que eu cheguei, falei com o responsável, joguei, participei e fui embora. A roda era muito boa, uma energia muito boa. Porém, faltou hoje, na minha visão de hoje. Naquela época, estava tudo perfeito. Mas na minha visão de hoje, faltou uma harmonia no instrumento. Eu não sei se é porque eu passei por uma escola que é muito rígida nisso, que foi a Abadá Capoeira. Ela é muito rígida no toque, no cântico, nas palmas, na formação da cadência. E isso eu trouxe para o meu trabalho, e aonde eu vou, eu vejo isso. Eu treinei uns meses no Rio Grande do Norte, na Escola Abadá, e quando eu retornei para cá, para Campina Grande, eu fui participar de uma roda de um grupo que eu fazia parte. E eu parei aquela roda, porque eu era praticamente o responsável daquela roda, e eu disse, eu não estou entendendo, eu não sei se é porque eu estou vindo de um local onde tudo é rígido, a harmonia, o toque, tudo, mas eu estou vendo, eu até falei assim, estou vendo muita bagunça, estão comprando de onde querem, e etc e tal, e de todo jeito, o atabaque fala mais alto do que os instrumentos, ninguém escuta birimbau e essas coisas. Então, para mim hoje, uma roda boa é uma roda bem tocada e bem cantada. Fantástico, mestre. Gratidão pela resposta. E realmente a musicalidade, a harmonia da bateria, a disciplina na roda, isso é importantíssimo. É o que traz energia. Concordo com o mestre. E quero agradecer a participação do Monzinha da Cordão de Ouro, o Ronildo Capoeira, também conosco aqui, mestre Virgulino. A nossa gratidão a todos. Mestre Nenê, é sempre um privilégio estar com o senhor aqui. Agradeço que, gentilmente, o senhor sempre nos atendendo, as portas estão abertas. Se o senhor tiver indicações, fique à vontade, a casa é nossa. Gratidão por o senhor fazer parte aí desses 5 anos da TV Sabará. E pedimos que o senhor deixe aí suas considerações finais, mestre Nenê Paraíba. Novamente, gratidão. E lembrando a todos, é dia 3 e 4 de maio, Quipapá, Pernambuco, mestre, vai estar em festa. Eu tenho 2 considerações para falar que é muito importante. Primeiro, é sobre esse veículo que você está executando nesse momento, que é essa live. Antigamente eu tinha um trabalho, um jornal, foi o primeiro jornal de capoeira da minha cidade. Eu não sei se foi do estado, mas da minha cidade eu sei que foi o primeiro, que falava só sobre capoeira. E eu fiz entrevista com vários mestres. E na época não tinha internet. As entrevistas eram por carta.
eu mandava as cartas com as perguntas para os mestres, fiz entrevista com Itapuã, Pombo de Ouro, o mestre Zulu, mestre Nestor Capoeira, finado mestre Nestor Capoeira, vários mestres do Brasil, vários, que está tudo lá editado nesse jornal, que era um veículo da época, que não tinha internet. Veio a internet e hoje tem as lives, onde o capoeirista tem o prazer de conhecer as pessoas que regem a capoeira nas regiões, nos estados e nas cidades. Esse trabalho é importante. Eu tenho um trabalho semelhante, que é chamado Falando na Lata, também no YouTube, onde é um canal polêmico, certo? É um trabalho polêmico, onde tem as perguntas polêmicas aos capoeiristas, tem capoeiristas que não gostam de participar do Falando na Lata, não sei se é medo ou vergonha, de falar a verdade nas perguntas que fazem lá no canal. Então, esse canal é de grande importância. Mestre Petucci, salve, salve. E outro é para os capoeiristas de hoje, dessa nova geração, que a gente falou bem no início. Aproveitem, treinem, joguem, participem, cantem, viajem e etc e tal. Porque um dia as limitações vai chegar. Neném Paraíba era um jovem que treinava 6, 7 vezes, 7 horas, 8 horas por dia. A idade vai chegando, as limitações também vão chegando. E a gente começa a treinar 1 hora por dia sim, dia não, que é um processo natural do ser humano. Porém, aproveitem o tempo que vocês têm com o mestre de vocês. Eu sinto saudade dos mestres que eu tive. Eu sinto saudade da época que eu era aluno do mestre Sabiá, eu sinto saudade do mestre Irani, que foi um grande pai. Eu sinto saudade do mestre Camisa, que os seus conselhos, ele sem distinção de graduação, sentava com você e conversava cerca de 2, 3 horas, como a gente ficou até 3 horas da manhã conversando. Então, aproveite o máximo que vocês podem nessa geração nova que está por aí. Eu estou alegre porque eu fiz parte da geração passada e estou também pegando carona na geração nova. Porém, as limitações físicas vai chegando, já estou com 50 anos de idade, já tenho que tomar cuidado com alguns treinos, já não dou mais salto mortal. Não estou velho, mas também não tão novo. Porém, a gente já tem que tomar cuidado porque as lesões para se curar já é mais difícil. Esse é o recado que eu deixo para a comunidade capoeirista. Também agradecendo a todos que passaram aí, certo? E por aí vai. Gratidão, mestre. Também temos que agradecer a interação de todos. O projeto cultural Zoe, mestre Petucci está dizendo, mestre Petucci de Alagoas está dizendo, a valorização é muito importante. O professor Kleber Bambam está dizendo, acompanhei uns momentos desse, era bom demais. O Borrachá também conosco, Tarzan Capoeira, o instrutor Lali SBS começou a nos seguir. Faça como o instrutor, caso não esteja seguindo, comece a nos seguir. Mestre Underline Sabará, Underline Capoeira. E Falando na Lata no YouTube, deixa o endereço aí, mestre. Se eu colocar lá no YouTube, Neném Paraíba, logo a gente vai fazer o Falando na Lata novamente. Mestre, eu queria só mais um minuto para me fazer aqui uma declaração muito importante também. Você falou sobre a valorização, o mestre Petucci falou sobre a valorização, é importante. Está acontecendo um projeto aqui em Campina Grande, executado pelo Yaya Capoeira, que é de um ex-aluno meu, e eu estive lá o mês passado ministrando uma aula que é a valorização dos mestres de capoeira da cidade. Então ele está chamando os mestres mais antigos da cidade. Eu não sou o mais antigo, eu sou um dos mais novos, né? Porém ele me convidou para fazer a primeira ministração, e isso é importante para o aluno novo
para o aluno novo saber quem são os capoeiristas mais antigos, que trabalham, que estão na ativa da cidade. Façam isso também na cidade de vocês. A gente sabe que tem grupos que não se dão de bem com grupos, certo? Mas esse processo desse trabalho é muito importante para os alunos que estão iniciando saber quem são os capoeiristas que começaram os trabalhos na cidade, quantos formaram e por aí vai. Porque existe ainda, eu falo da minha cidade, pessoas que pegam uma graduação bem alta, são reconhecidas mestres, que não tem um birimbau em casa. Isso acontece, né? Acontece, não tem um birimbau em casa. Nunca formou uma primeira graduação. Nunca fez uma roda. Nunca fez um batizado. Então, essa valorização aos mestres mais antigos da cidade é importante, porque ele vai ouvir, os alunos vão ouvir os mestres mais antigos falar da sua história, o processo, o que era bom, o que era ruim na época. Porque hoje, eu estou com 50 anos, 36 anos de capoeira. Hoje eu sei o que é bom e o que era ruim, o que era bom e o que era ruim naquela época. Mas para mim, naquela época, tudo era bom. E hoje eu pego o que era bom daquela época e trago para os dias de hoje, para o trabalho, para o aprendizado do aluno. Fantástico, mestre. Gratidão pela explanação. Gratidão também à mestra Moleza, ao Uma Vida pela Capoeira. Gratidão aí, Uma Vida pela Capoeira. Mestre Roberto, ACCB. Professor Feijão, do Recanto Negro. Um abraço, professor Feijão. O Gustavo Galo, o professor Banin, a Abelha Capoeira também começou a nos seguir. Gratidão, Abelha. O Alisson Júnior também começou a nos seguir. Gratidão. A Associação de Capoeira Culta Quintê, agradecendo. Esse ícone da capoeira paulistana, de Capão Redondo, o mestre Risadinha, o de Cobra Abadá. A gratidão aí a toda a família Abadá. Novamente, mestre Nenê, nossa gratidão. Forte abraço fraterno, a casa é nossa e energias positivas. Obrigado, eu que agradeço por mais uma vez estar aqui. E agradeço a todos que passaram aí, tiraram esse momento, né, na hora do almoço, na hora do intervalo do trabalho, para estar por aqui. Salve, mestre Tatuagem. Obrigado a todos. Gratidão aí a Melissa 1607, começou a nos seguir. Mestre Tatuagem, João Pessoa, Paraíba. Mestre Nenê, em especial, e a todos. Energias positivas. Obrigado, gente. Salve, salve.